No vídeo vamos falar sobre listas e vamos falar sobre métodos. Portanto, esta é a parte 2. Nós no vídeo passado fizemos uma introdução. Portanto, temos a ver a parte um, que é a introdução às listas. Vimos como é que se criam umas listas, como é que se percorrem as listas. E agora vamos então falar sobre os métodos das listas. Portanto, como é que se copiam as listas, como é que se apagam, como é que se ordena. Vamos aqui para o Python para ver então, continuar então a nossa vídeo sobre as listas então. Ora bem, então o Python tem vários métodos disponíveis para listas. Nós vamos abordar aqui o mais comum. O primeiro que vamos abordar é o método append, ou seja, adiciona um elemento no fim de uma lista. Portanto, vamos imaginar então que temos aqui a nossa lista chama-se números. Temos aqui então 4 elementos, 1, 3, 5 e 7. E no final então vamos adicionar a esta lista o número 9. Ok? Portanto, temos aqui a lista com o novo elemento, que é o número, e vamos adicionar. Podia ser outro elemento, podia ser o mesmo número, podia ser outro elemento, ou de outro tipo, por exemplo, string, ou de outro tipo de dados. Neste caso, vamos pôr então aqui o número 9, e então vamos adicionar. Vou ver aqui, temos só. Portanto, a lista com o novo elemento, que é o número, então cá está. Portanto, o append adiciona o nosso número no final da lista. Ok? Se temos aqui, por exemplo, mais uma adição, por exemplo, o número append, vamos, por exemplo, agora colocar aqui o 11, por exemplo, uma string 11 neste caso não é um número, mas é uma string. Portanto, as listas são estruturas de dados que podem armazenar vários tipos de dados. Então, vamos aqui executar o código e reparem que agora adicionamos então a string ao final da lista. Okay? Podemos também adicionar uma lista. Portanto, adicionamos uma lista, então, uma lista no final da lista. Portanto, temos aqui, vamos adicionar esta lista composta pelos números 2, 4, 6 e 8. E vamos então adicionar um, a lista à nossa lista. Portanto, vamos ficar aqui com uma sublista. Pronto, cá está. Nós fizemos 3 appendes. Portanto, o primeiro append foi um número, o segundo append foi uma string e um terceiro append que foi uma lista. Ok? Só para vocês verem que podemos adicionar vários, vários tipos de dados à nossa lista. Portanto, o método append então adiciona no final da nossa lista. Temos aqui outro método, que é o método extend, que adiciona todos os elementos de um objeto iterável, seja uma lista também, uma tupla, uma string ou uma outra lista. Vamos aqui ver como é que funciona então este método. Portanto, nós temos aqui duas listas. Temos uma lista, por exemplo, com pares, de 2 a 8, uma com ímpares, de 1 a 9. Então, o que é que vamos fazer aqui? Vamos utilizar o método extend. Okay? Então, vamos aos números ímpares e vamos fazer o extend, portanto, vamos estendê-la com os números pares. Ou seja, vamos acrescentar à lista ímpares os elementos da lista par. Então, e vamos aqui ver. Então, reparem que eu executo aqui o código, cá está. Portanto, a lista ímpar com a adição dos elementos da lista par. Portanto, 1, 3, 5 e 7 e 9, que é o que nós tínhamos na nossa lista. Okay? Nossa lista e depois vamos aqui adicionar, então ele vai estendê-la, portanto, adiciona no final os elementos da lista. É ligeiramente diferente, como vocês estão a ver, do método anterior em que ele adicionava a lista. Aliás, vamos ver como é que nós podemos, então, a diferença do append para o extend. Então é isso que vamos ver agora aqui, para vocês verem qual é a diferença deste método extend para o método append. Portanto, a lista ímpar com a adição dos elementos par ficou com, então vamos ver aqui o len, utilizar aqui o len dos números ímpares. Portanto, vamos ver aqui quantos elementos é que tem. Portanto, reparem que a lista ímpar ficou com 9 elementos. Portanto, os números ímpares 5 a 9, de 1 a 9 são 5, mais os 4 elementos de 2 a 8, que eram 4, portanto 5 e 4, 9. E a nossa lista ímpar ficou com 9 elementos. Por exemplo, se fosse o append, para vocês verem a diferença entre o extend e o append, reparem então que nós vamos ver aqui a diferença. Okay? Que é porque o append adiciona a lista enquanto o extend adiciona os elementos. Portanto, são duas coisas diferentes. O append adiciona um elemento que é a lista, o extend adiciona os elementos da lista.
Portanto, vamos ver aqui a diferença. Ok? Portanto, agora vamos ver aqui então os números ímpares e eu vou tirar aqui o extend, é para não ficar outra vez a lista adicionada. Portanto, e vamos ver aqui então com o append, ok? Para vocês verem aqui com o método append. Portanto, vou aqui adicionar. Então, o que eu vou fazer agora então vai ser o append dos números pares. Ok? Cá está. Então reparem bem que eu utilizei o append, ok? Portanto, o método append, que nós vemos aqui em cima, e este método então adiciona este elemento, que é os números pares, aliás, esta lista, neste caso é uma lista, não é? Poderia ser uma string, ou como nós vimos aqui em cima, neste caso é uma lista, e vai adicionar então aos números ímpares. E reparem que agora então a lista ímpar com adição com o método append dos elementos, reparem que ela ficou, reparem como é que ela ficou, portanto tem os elementos 1, 3, 5, 7 e 9, e depois tem a lista, cá está. Portanto, a lista foi passada para aqui para dentro. Portanto, nós temos aqui uma sublista. Então reparem que ele ficou com 6 elementos. Portanto, ele não ficou com 9 como aqui nós vimos aqui anteriormente. Portanto, anteriormente tinha 9 porque passou os elementos todos da lista, agora passou a lista ela própria, portanto, o elemento lista. Portanto, esta é a diferença entre o extend e o append. Ok? Vamos ver agora, então, outra forma de fazer o append. Fazer o append, não, fazer adicionarmos, por exemplo, uma lista a outra. Podemos utilizar o operador mais, só que limpar o terminal. Então, neste exemplo, temos os nossos pares de 2 a 8, os nossos ímpares de 1 a 9. Então, nós vamos adicionar os números ímpares, ok? Vai ser igual aos números pares. Mais, obviamente, portanto, mais igual, já sabem que ele faz aqui números ímpares, vai ser igual a números ímpares mais números pares. Portanto, e podemos escolher por mais igual. Então, a lista ímpar com a adição dos elementos, vamos ver como é que ela vai ficar e vamos ver então o seu tamanho. Portanto, executamos aqui. Reparem que o mais, portanto, eu coloquei o mais, ficou como se fosse o método extend, ou seja, ficou com os elementos todos da lista. Portanto, e ficou com 9 elementos. Portanto, o método mais é semelhante ao método extend. Podemos também fazer a adição de listas através do fatiamento ou slicing. Também já vimos em strings, como é que isto funciona. Portanto, vamos aqui ver que nós temos na mesma então as nossas duas listas, pares e ímpares. Então vamos fazer o seguinte, vamos aos números ímpares, vamos a começar no tamanho, ok? Portanto, o tamanho dela, portanto, neste caso será 4, não é? De 4 elementos, até ao final, e vai ser igual a que ele vai fazer, então vai ser igual aos números pares. Portanto, começa no fim dos ímpares e recebe a lista pares. Ok? Portanto, ele vai adicionar através do slicing. Portanto, vai começar a partir da posição da última posição, ok? Portanto, que são 5 elementos, vai começar do 5, portanto, e vai adicionar os pares. Portanto, e vamos agora fazer aqui, correr o programa. E reparem que ele ficou, tal e qual como acima, também de outra forma igual. Reparem que ele ficou com os elementos ímpares e depois, portanto, a partir desta posição para a frente, ele adicionou então a lista com os números pares. Neste caso, adicionou os elementos. Portanto, os elementos ficaram, portanto, a lista no total dos ímpares ficou com 9 elementos. Portanto, mais uma vez, estão a ver que o slicing também permite fazer então a adição. Depois também podemos adicionar um elemento num determinado índice da lista, ok? Empurrando os restantes para a direita, para a sua direita, através do método insert. Ok? Pronto, vamos então ver aqui, por exemplo, vamos imaginar que nós temos aqui então a nossa lista, 1, 3, 5 e 7. Então, utilizamos o método insert. Lembrem sempre que o método é sempre a seguir ao objeto, à variável que nós temos, que é números.insert. Então, vai adicionar o valor de 100 ao índice 2. Portanto, a sintaxe é primeiro o índice e depois o valor que vamos adicionar ao índice. Como as nossas listas, como vimos, como começam sempre com o índice 0, portanto o 0 será o 1 será o 3, portanto, e aqui vamos inserir entre o 3 e o 5, vamos inserir então o número 2. Portanto, isso executamos agora aqui o código. Deixa-me para aqui o terminal, vamos usar aqui o código. Reparem que cá está, ele vai então adicionar o 100, reparem, o 100, no índice 2, portanto 0, 1 e 2. E os restantes elementos arrasta para a direita, empurra para a direita.
Por exemplo, agora aqui neste caso, o que é que temos aqui neste exemplo? Vai ao índice 0, portanto ao primeiro elemento, e vai escrever a string números. Tá? Portanto, adiciona a string números no índice 0. Portanto, executando aqui o código, cá está a string aqui, no índice 0, e depois empurrou os restantes elementos para a sua direita. Assim, vamos ver aqui então como é que fazemos o insert com uma string, uma lista. Aliás, podemos empurrar, podemos inserir também uma lista. Portanto, neste caso vai ser o índice 3. Portanto, a nossa lista, reparem, índice 3, 0, 1, 2 e 3. Portanto, será onde está o 100. Para se nós executarmos aqui o código, cá está. Portanto, o 100 empurra para a direita. E antes do 100, reparem, portanto, no índice 3, que ficou no índice 3, portanto, 0, 1, 2 e 3, é que está aqui, a nossa lista. Inserimos aqui a lista com os números pares 2, 4, 6 e 8. Okay? Portanto, este modo de funcionamento do insert funciona assim. Portanto, o número do índice e o valor que nós queremos inserir. Temos também o método index. Este método index, o que é que ele faz? Ele encontra um índice e um valor específico de uma lista. Okay? Se encontrar, devolve o seu índice, se não, dá erro. Okay? Pronto, então vamos aqui ver um exemplo. Por exemplo, temos o número 1, 3, 5 e 7. O número 5 encontra-se na lista, no índice, cá está, e eu vou aqui ao procurar o valor 5. Okay? Vou só pôr o primeiro, vou só aqui. Portanto, eu executo o código e cá está. Portanto, o número 5 encontra-se na lista, está aqui a lista, no índice 2. Portanto, 0, 1, 2. Portanto, ele vai ao índice e encontra o valor que está correspondente ao índice. Ok? Portanto, vamos aqui, se por acaso, reparem o que é que acontece aqui numa coisa, que é, vamos imaginar que o índice meto 15. Portanto, se vocês repararem no 15, não existe o índice, porque o índice vai de 0 até 4, até 3. Portanto, 0, 1, 2, 3. Portanto, tem 4 elementos, vai de 0 a 3. O que é que acontece? Se eu executar aqui este código, ele dá-me um erro. Reparem, ele deu um erro, porquê? Porque o valor. Desculpa, o 15 não está na lista, não tem a ver com o índice, tem a ver com o valor. Portanto, o 15 não está na lista. Como o 15 não está na lista, então ele vai devolver o erro. Ok? Pronto. E o que é que acontece? Então, para evitarmos isto, para ultrapassar isto, portanto, sempre que nós estamos a procurar um valor e ele não se enquadrar, podemos ultrapassar então com um operador de associação. Reparem, fazemos assim, por exemplo, utilizamos o operador. Se eu puser encontrar igual a 15 em números, ou seja, eu vou aqui, vou ver se o 15 está no número, ok? E se não tiver, se ele tiver, vai dar verdadeiro, se não vai dar falso. Portanto, eu vou aqui executar aqui o código, que ele me devolve valores falsos. Ok? Pronto, também podia fazer desta forma. Portanto, se eu fizer 15 números, isto vai-me devolver também, reparem, o valor falso na mesma. Portanto, e então podemos fazer disto de uma forma, digamos, mais amigável, portanto, e mais amigável no sentido em que o programa não aborta, portanto, não dá erro, não crasha, digamos, se este número não se encontrar. Então, fazemos se o 15 em números, ele então faz o print, o número 15 encontra-se na lista, no índice, e devolve o índice deste valor. Se não, diz que o número 15 não se encontra na lista. Reparem, cá está, eu vou ajustar aqui o código e diz o número 15 não se encontra na lista. Okay? Portanto, é uma forma de ultrapassarmos aquele erro. Temos também outro método, que é o método count, que torna o número de vezes que um valor específico aparece na lista. Vamos aqui ver, por exemplo. Por exemplo, temos aqui o 1, o 3, o 5, o 7. O número 0 aparece, vamos ver quantas vezes é que aparece o 0. O número 1 aparece quantas vezes é que aparece o 1. Portanto, eu executo aqui o código. Só limpar o terminal. Vou executar aqui o terminal. Reparem, o número 0 aparece 0 vezes. Efetivamente não há zeros. O número 1 aparece uma vez. Se por acaso ele diz que se houver vários, reparem, eu aqui inseri mais um. Ele então vai dizer que, deixa só comentar isto, e vai dizer o número de vezes, neste caso vai ser o número 1 aparece duas vezes. Portanto, se nós queremos ver quantas vezes é que o número está numa lista, utilizamos então este método count. Okay. Temos aqui também, se quisermos remover
um elemento de uma lista, temos várias opções. Uma delas é o método remove, portanto, remove um item com um valor especificado. Se esse item estiver repetido, ele apaga a primeira ocorrência. Ok? Por exemplo, vamos imaginar, temos aqui uma lista. Nesta lista temos, por exemplo, uma string de números. Então ele diz que, por exemplo, vou remover o número 5 da lista. E depois vou fazer um print da lista atualizada depois de remover o número 5 da lista. Ok? Portanto, eu vou mostrar aqui o código. Portanto, vou remover o número 5 da lista. Ok? Ele retorna-me none. Portanto, eu ao fazer isto, ele retorna-me none. É preciso ter cuidado. Porque assim, o output deste código é none. Ok? Pronto. Por isso, nós temos aqui o print de lista remove, portanto, ele está aqui, remove none quando apaga. Ok? Pronto, está aqui a lista atualizada, depois remover o número 5. Portanto, fica aqui a lista. Ok? Pronto. Portanto, sempre que ele remove. Por exemplo, eu vou aqui remover, para vocês verem, print de lista remove o número 7. Vou aqui executar e reparem que cá está, ele remove none. Portanto, por defeito, sempre que retorna um valor, retorna none. Se por acaso o elemento não estiver na lista, dá erro. Ok? Pronto. Por exemplo, se eu fizer aqui um lista remove 15, ok? O 15 não está, eu vou aqui executar. Pronto, ele diz que logo dá um valor de erro e diz que o X não está na lista. Portanto, ele diz que o 15 não está na lista. Portanto, e por isso está erro. Podemos então ultrapassar esta situação da mesma forma como fizemos com o index, ou seja, com o operador de associação. Então vamos aqui ver como é que fazemos isto. Ok? Temos aqui só ter um cuidado, um pequeno cuidado, que é o seguinte: temos de ter cuidado com o elemento a apagar, se é uma string ou um número. Então temos aqui um pequeno programa que faz, reparem, este pequeno programa o que é que ele faz? Então temos aqui um elemento a apagar, ele vai fazer aqui um programa que diz qual o elemento a apagar da lista, vai guardar esse elemento nesta variável, o elemento a apagar. Se o elemento for um dígito, portanto, ou seja, se verificarmos se ele é um número, então o elemento a apagar e vamos converter para inteiro. Se o elemento estiver na lista, o que é que ele faz? Então, ele diz aqui, vai remover o nosso elemento, vai fazer o print, o elemento a apagar foi apagado, e a nova lista é, e então imprime a lista. Se não tiver, se o elemento não estiver, ele diz que o elemento não se encontra na lista. Ok? Depois aqui temos uma outra, um elif deste if. Porquê? Porque se ele não é digit, ele vai verificar se ele é string. Ok? Se é alfabeto, se é string, is alpha. Portanto, e temos aqui então se ele for realmente, ou seja, se ele for alfa, se tiver uma string, se for uma string, então vamos ver se ele está na lista. Portanto, se o elemento a apagar está na lista. Se tiver, obviamente, o que é que ele faz? Então faz o remove e diz que o elemento foi apagado da lista e a nova lista e imprime a lista. Se não, diz que o elemento não se encontra na lista. Se por acaso ele não for dígito, e também se não for string, então ele dá um erro, o elemento não se encontra na lista. Ok? Pronto. Vamos aqui executar aqui o código e vamos. Qual é o elemento da lista a apagar? Vamos imaginar então, nossa lista temos aqueles que até 1, 3, 5, 7 e Paulo, string Paulo. Vamos ver então aqui, por exemplo, o 2. Ele diz que o elemento não se encontra na lista. Vamos correr o programa novamente. Por exemplo, quero apagar o 1. Ele diz que o elemento 1 foi apagado e a nova lista é, reparem, 3, 5, 7 e Paulo. E agora vou apagar, por exemplo, o elemento Paulo. Cá está. Portanto, o elemento Paulo foi apagado da lista e tenho aqui o 1, 3, 5 e 7. Ok? Pronto, é para tanto está para strings, como está a funcionar para strings, como está a funcionar para números. O programa. Portanto, é um pequeno programa que permite fazer isso. Portanto, verificarmos então, primeiro verificar se o número é um dígito, segundo verificar se ele é uma string e depois em cada uma das situações ver se ele está ou não na lista. Se estiver, apaga. Se não estiver, informa o utilizador de que não está. Vamos ver então agora outro método que existe para apagar, que é o método pop. Este método pop, o que é que ele faz? Ele remove então um elemento dado um índice específico e retorna o valor apagado. Okay? Portanto, se ele estiver vazio, se nós não pusermos nenhum índice, ele apaga o último. Vamos aqui ver um exemplo. Vamos imaginar aqui a nossa lista então 1, 2, 1, 3, 5 e Python. E portanto vou apagar o segundo índice da minha lista. Okay?
Pronto, reparem, vou aqui executar aqui o código e ele apagou o segundo índice. O segundo índice é o 5. Portanto, está a funcionar. Ok? O método POP. Se por acaso nós não escolhemos o índice, ele apaga o último. Reparem, eu aqui vou utilizar o POP sem índice, portanto não vou colocar, e vocês vão ver que ele vai remover então a string Python. Ok? Portanto, cá está. Não vou, não vou criar o índice e ele apaga o último elemento da minha lista, que é Python. Ok? Pronto. Se por acaso o índice não existir, ok? Ele dá um erro. Temos aqui, por exemplo, índice. Isto é o índice 8. Ok? Não existe índice 8, que só tem 5 elementos. Portanto, eu vou ajustar aqui o código. Reparem que está aqui um erro. Pop index out of range. Portanto, tal e qual como nos métodos anteriores acontecia. Temos ainda também outro, não é um método, mas neste caso é uma função interna do próprio Python, remove então o elemento da lista, correspondente ao seu índice, ou então toda a lista também. Vamos aqui ver, por exemplo, temos aqui a nossa lista, del 1357 e Python, elemento a apagar, qual o índice a apagar da lista, vamos trazer para inteiro, e então eu vou fazer o del, neste caso o del. O del então é uma função que é a função interna do Python. Ele vai à nossa lista e vai o elemento a apagar. Portanto, e vamos fazer aqui o print da nova lista. Ok? Reparem, vamos chegar aqui. Qual é o índice a apagar da minha lista? Por exemplo, o índice 1, portanto o 3. Ok? Reparem que ele apagou o 3. Ok? Vamos fazer novamente. Se eu puser, por exemplo, o 11, ele dá erro. Ok? Pronto. Podemos também apagar fatiamentos, ou seja, usar o slicing para fazer isso. Então, como é que fazemos isto? Por exemplo, pomos del, por exemplo, 1 até 3, ou seja, ele apaga os elementos com o índice 1, o índice 2, o 3 não apaga porque o 3 não está incluído. Até de 1 a 3, mas sem o 3 está incluído. Portanto, se eu executar aqui o código, reparem que ele apagou a nova lista 1, 7 e Python. Porquê? Porque o 3 e o 5, portanto, respectivamente o índice 1 e 2, ele não apagou. Ele apagou. Portanto, os restantes deixou. Ok? Pronto. Vamos agora ao próximo método, que é o método clear. Ok? Pronto, o método clear remove todos os elementos de uma lista, limpa a lista. Por exemplo, se eu fizer assim, temos aqui a lista, faço lista.clear e ele a lista depois do método clear e dá-me aqui o método. Portanto, cá está, a lista depois do método clear está cá uma lista vazia. Okay? Se quisermos agora copiar, podemos também fazer de várias formas. Vamos primeiro ver o método copy. Copy retorna uma cópia da nossa lista. Por exemplo, tenho aqui a minha lista, eh, os meus valores, e depois tenho aqui cópia da lista é igual a lista.copy. Portanto, a lista original, que é a lista, e a copiada com o método copy. Portanto, faço aqui, executar aqui. Ok? Reparem a lista original, ok? E a cópia com o método copy. Cá está a mesma lista. Okay? O que é que temos aqui em coisa? Se eu quiser apagar, reparem, eu agora vou apagar da cópia da lista o índice 4. O índice 4 é a string. Okay? O que é que vai acontecer à minha lista original? Portanto, eu vou aqui executar o código. E reparem que a lista original manteve-se, mas a copiada, okay, que foi o que nós fizemos, nos apagamos, realmente apagou. Está certo. Okay? Isto porquê? Porque nós temos outros métodos de copiar. Portanto, reparem que o método de copy não fez uma ligação à lista original. Isto é, quando eu paguei a cópia, quando eu paguei aqui nesta linha 121, eu apaguei o índice 4 da minha cópia da lista, a cópia original manteve-se intacta. Porquê? Porque eu utilizei o método de copy, ou seja, o método de copy não faz ligação da cópia com o original. Contudo, se eu fizer uma cópia desta forma, ou seja, utilizando o igual, e eu posso fazer isso, okay? Vou só aqui comentar aqui isto. Okay? Portanto, reparem o que é que vai acontecer. Eu vou agora basicamente fazer a mesma coisa. Portanto, tenho a minha lista. Portanto, fiz a cópia da lista, só que em vez de utilizar o método copy, utilizei o igual. Portanto, cópia da lista vai ser igual à lista. Vou fazer as mesmas operações, ou seja, vou printar aqui, fazer o print e depois del da cópia. E agora, reparem o que é que vai acontecer. Então, a lista original e a copiada com o método, não é com o método copy, mas com o método
ok? Este é aqui com o método igual, ok? Cópia da lista, ok? E aqui também é o método igual, ok? Não é método, mas é copiado com o igual. Só que alterar para isto com o igual, ok? Pronto. Vamos ajustar aqui o código. Cá está. Pronto. O que é que aconteceu então? Para vocês perceberem. Eu copiei, eu apaguei o índice 4 da minha cópia, tal qual como fiz em cima. Só que reparem que a cópia está aqui. E apagou, efetivamente. Mas também apagou da original. Ok? Portanto, é importante que vocês vejam isto. Ok? Pronto. Ou seja, ele da original aqui apagou. Portanto, apagou a cópia e a original. Ok? Pronto. Deixem-me só copiar aqui este copiar que está aqui a mais. Ok? Pronto. Este print está aqui a mais, não é preciso. Portanto, vamos agora ver, portanto, é o que está aqui, portanto, o que está aqui a dizer, portanto, a cópia posicional igual faz uma cópia da lista, mas com ligação à original, por isso o impacto numa é reproduzido na outra. Ok? Portanto, é muito importante isto. Vejam, por exemplo, aqui uma lista, ok? Cópia da lista igual a lista original com método copy, portanto, isto foi o que nós temos aqui a ver, portanto, já não é necessário, já vimos aqui, ok? Pronto, também podemos copiar a lista com fatiamento sem ligação ao original. Ok? Portanto, eu vou agora comentar isto. Portanto, isto penso que ficou esclarecido. A diferença do copy que não mantém a cópia e o igual que mantém a cópia. Portanto, que mantém a ligação. Portanto, o copy não mantém a ligação e o igual mantém a ligação à original. Agora também podemos fazer a cópia com o slicing. Ok? Vamos aqui ver então no exemplo. Ok? O slicing, esta cópia por fatiamento, ela não mantém a ligação. Ok? Portanto, podemos copiar a lista com fatiamento sem ligação ao original. E temos aqui o exemplo, portanto, da mesma lista, eu faço uma cópia igual. Reparem que aqui estou a utilizar o slicing. Portanto, aqui não ponho o limite inferior, não ponho o limite superior, significa que faz uma cópia integral. A lista original e a copiada com o método copy, ok? Portanto, isto eu vou pagar. Pronto, está sempre aqui a escrever isto. Vamos aqui utilizar então a lista original e a copiada. Ok? Pronto, com o método, que não é método copy, mas será com slicing. Ok? Com o fatiamento, como queiram chamar. Slicing. Pronto, vamos aqui então executar o código. Ok? Portanto, cá está a original, está aqui, e a copiada com o slicing. Portanto, eu fiz aqui o del da lista. Ok? Neste caso fiz o del da lista original, mas podia ter feito perfeitamente. Eu vou aqui fazer até. Repare que ele não manteve na cópia. Portanto, eu vou agora até fazer o seguinte: vou fazer, em vez de ser o del da lista, eu vou fazer o del da cópia da lista. Ok? Pronto. E vou agora limpar o terminal e vou executar o código. Pronto, a lista original é esta, a copiada com o slicing, ok? É esta, ok? Pronto. Pronto. Vamos agora aqui então continuar. Temos aqui agora o método reverse. O método reverse que faz é reverte a ordem dos elementos de uma lista. Ok? Portanto, o método não retorna uma nova lista, mas sim um none. Ok? Pronto. Então vamos aqui ver aqui o exemplo. Portanto, temos a nossa lista original. Ok? Depois vamos aqui fazer então a nossa lista reverse, vai para a lista revertida. E depois então fazemos aqui o print da lista revertida. Ok? Portanto, a lista original revertida com o método reverse. E agora vamos fazer então executar aqui o código. Portanto, reparem que a lista original está aqui, revertida com o método reverse. Então, reparem que ele dá aqui o none, que é o que está aqui a dizer. Certo? Ou seja, este método ele retorna none. Ok? Retorna none. O que é que significa então? Que significa que temos que aplicar o método na própria lista e depois, quando invocarmos a lista, ela já vem repetida. Isto é, eu tenho que fazer aqui uma lista.reverse. E neste caso aqui, se eu fizer uma lista.reverse, reparem que eu vou apagar aqui isto, ok? E vou apagar aqui esta parte. Reparem que aqui,
ok? Portanto, tem que utilizar o método na própria lista. Portanto, isto está a dizer, portanto, nós não podemos aplicar isto a uma variável, como nós vimos ali em cima. Portanto, e agora já vai dar correto. Portanto, se vocês repararem, a lista original, 1.3.5.7 Python, revertida com o método reverse, e cá está Python até 7.5.3.1. Okay? Portanto, é precisamente o inverso que nós temos aqui. Okay? Muito importante também perceber isto. Depois, temos uma função, que é a função reversive. Okay? É parecida, mas é diferente, porque é uma função primeiro. Ela retorna aqui, esta é ligeiramente diferente porque ela retorna um iterador, em vez de retornar um nano, como vocês viram, esta aqui retorna um iterador que produz itens na ordem inversa, ou seja, faz uma cópia de uma lista invertida. Okay? Portanto, a conversão para list consome o iterador, retorna uma nova lista contendo os mesmos itens, mas não na ordem inversa. Vamos ver aqui o exemplo. Okay? Por exemplo, lista, temos aí uma lista invertida é igual a reversive lista. Okay? E temos aqui então a lista original revertida com a versão reversive e vocês vão ver que ela vai dar então não vai ser consumida, portanto temos que consumir este objeto porque vai dar um iterador. Então em baixo, nesta lista, nós já vamos consumir através do método list. Okay? E vamos executar aqui o código, vou só aqui limpar isto. Portanto, executamos, cá está. Portanto, a lista original temos aqui, revertida com a função reverse. Reparem que ele dá aqui um objeto na memória e agora este objeto é um iterador. Portanto, temos que aplicar algo a este iterador. Neste caso, aplicamos uma lista, então ele vai converter este objeto numa lista. Okay? Pronto. Depois temos a função sorted. A função sorted, então ela é usada para criar uma lista ordenada, quando queremos obter uma cópia, okay? E aplica-se a objetos iteráveis. Temos a nossa lista, então eu vou fazer a lista ordenada igual a sorted, ok? Portanto, isso é uma função, não é método, portanto, e da lista. Então, a lista original, ordenada com a função sorted, eu vou aqui executar, cá está, a lista está ordenada, ok? Podemos ordenar de forma inversa, ou seja, colocando aqui como um parâmetro reverse igual a true. Portanto, se eu puser reverse igual a true, ela ordena-me de forma inversa. Portanto, a lista original, inversamente ordenada com a função sorted. Ok? Executamos aqui o código. Pronto, e cá está. Portanto, ordenada então aqui 9, 7, 5, 3 e 1. Ok? Depois temos aqui o método sort. Portanto, o método sort não é uma função, mas sim um método. Ela ordena a lista, mas ao contrário do sort, da função sorted, não podemos atribuir a ordenação a uma variável, porque o retorno é none. Okay? Portanto, vamos aqui ver aqui. Portanto, se eu fizer aqui a minha lista original, okay? Ordenada com a função, com o método, okay? Isto aqui não é função, mas é método, okay? Método sort, okay? Vamos utilizar o método, portanto é a lista ponto, okay? Cá está, ela retorna none, ok? Portanto, podemos ordenar então desta forma, semelhante ao reverse, ou seja, vamos fazer aqui então, ok? Vamos aqui ver então, portanto a lista ordenada, deixem-me só comentar aqui isto, ok? Portanto, ela tem que ser, tal como o reverse, tem que ser aplicada, o método tem que ser aplicado ao próprio objeto. Portanto, e agora vamos ordenar aqui a lista. Reparem que eu agora vou obter aqui a lista ordenada. Vamos executar. Pronto, cá está. A lista original, 15397, ordenada com o método sort. Cá está, ela fica assim. Ok? Vamos por aqui 2 pontos, só ficar mais amigável. Pronto, podemos também fazer a mesma coisa, a mesma forma, de forma inversa. Ou seja, podemos ordenar de forma inversa. Com o quê? Com o reverse igual a true. Portanto, executando aqui o código, cá está, reverse igual a true, e a nossa lista fica ordenada de uma forma descendente. Podemos também, por exemplo, ordenar por chaves, ou seja, para além do parâmetro que nós temos aqui reverse, podemos também ordenar por chaves. Então, como é que ordenamos por chaves? Ou seja, se vocês repararem aqui, neste exemplo, eu vou só comentar aqui este aqui, já não precisamos aqui deste. E temos aqui agora, vamos imaginar este exemplo, que é tangerina, banana, pera e ananás. Então, eu vou
à minha lista, vou fazer o sort e faço o key, portanto ponho o key, que é um parâmetro, e digo que o key é o len, ok? Ou seja, o tamanho. Então vamos ordenar por tamanho. Portanto, a lista ordenada com o método sort por tamanho. Reparem, cá está, portanto, pera, banana, ananás e depois tangerina. Portanto, posso ordenar isto com o tamanho. Depois podemos ordenar também vários tipos de dados, por exemplo, strings e números, tem que ser com dupla ordenação, neste caso temos que pôr dupla ordenação, porque só com o sort não vamos lá, portanto temos que fazer dupla ordenação. Como é que fazemos isso então? Temos a nossa lista com números e strings, ok? Então vamos criar uma lista com números, uma lista para guardar as letras, e depois fazemos aqui uma iteração. E diz assim, for item em lista, ou seja, vamos percorrer a nossa lista, ok? E o que é que temos aqui? Se o item da nossa lista for igual, se o type do item, ou seja, se ele for do tipo str, então vamos utilizar o append e adicionar esse item às nossas letras, ok? À nossa lista que criamos ali. Se não for, então ele vai adicionar aos números, ok? Portanto, temos aqui depois os números ponto sorte, as letras ponto sorte. Portanto, ordena os números e as letras e depois a lista ordenada é a lista somada dos números com as letras. Portanto, executamos aqui o código. Pronto, e cá está. Lista original. Vão ver? E depois de ordenada fica 1, 3, 5, 7 e depois por fim. Portanto, ele ordena primeiro os números e depois, obviamente, as letras. Ok? Portanto, isto é um subterfúgio que podemos utilizar para também ordenar vários tipos de dados. Outra forma mais eficiente seria com list comprehensions, depois vamos explicar mais no vídeo à frente com um bocadinho mais de detalhe o que é isto, list comprehensions, mas é uma coisa relativamente simples. Para vocês perceberem, então, nós temos aqui a nossa lista, temos aqui uma variável números, então vamos fazer o sort, ok? E vamos então colocar aqui a mesma coisa, portanto, número for num, in lista, if. Portanto, isso basicamente é a mesma coisa que nós fazemos em cima, só que agora é numa list comprehension. Portanto, e vamos fazer um ciclo for, ou seja, for num in lista, se o tipo do número for inteiro, ok? E ele vai pôr aqui nos números, vai colocar aqui nos números e vai ordenar. E depois também podia ser isInt ou podia também ser igual a int, tanto faz. As strings fazem a mesma coisa, eu pus txt, for txt, mas podia ser outra variável qualquer, só para vocês perceberem que isto é texto, portanto é uma string. Portanto, txt for txt, em lista, se o tipo for igual, ou se for do tipo str. Portanto, depois fazemos a mesma coisa, somamos as duas listas, ordenamos as duas listas, somando as duas. Elas estão aqui ordenadas, por isso é só somar aqui as duas listas, ok? Na lista ordenada. Portanto, é basicamente em cima o que fizemos, só que desta forma utilizamos o list comprehension. Depois um vídeo mais à frente eu vou explicar isto com mais detalhe, ok? Para vocês perceberem que podem fazer isto também, então, ali com o list comprehension. Depois também podemos fazer, então, com aqui, deixem-me só. Ok, podemos também fazer uma coisa que é obter o mínimo e o máximo de um conjunto de números de uma lista pela função min e a função max. Ok? Temos aqui, por exemplo, a lista e depois temos aqui print, o valor mínimo da lista é min. Ok? E depois temos aqui o valor máximo é max. Ok? Portanto, executamos aqui o código e ele diz que o valor mínimo da lista é 1 e o valor máximo é 8. Ok? Pronto. Portanto, neste vídeo vimos aqui vários portanto, métodos, algumas funções também, built-in, próprias do Python, já escritas, outros são métodos de próprias listas. Portanto, existem mais métodos, mas obviamente, por exemplo, quando vocês querem ver os métodos todos, se vocês carregarem, por exemplo, aqui neste objeto, nesta variável lista, e se fizerem ponto, reparem que estão aqui vários métodos, nós temos estes aqui todos, portanto, append, o clear, o copy, o count, o extend, o index, ok? Portanto, todos estes métodos foram os que nós demos aqui, portanto, os principais métodos foram dados, ok, para trabalhar com listas. Pronto, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.